Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o tio Léo. Aqui a aula de hoje de orientação de estudos de língua portuguesa. Orientação de estudos de língua portuguesa na série. Tema da aula, páginas do passado. Pessoal, a sua aula, ela está na página 14 do seu livro do estudante, volume 1. Livro do estudante, para você que é aluno do estado de São Paulo. Então vamos lá, resumo. As memórias literárias apresentam características da tipologia narrativa. Tio Léo, o que é tipologia? É o tipo de texto. Então, as memórias literárias, isto é, as memórias de alguém, quando são escritas como uma obra literária, as suas características, isto é, a sua aparência, a sua forma, é como se fosse de um texto narrativo. Nelas, vamos continuar lendo, nelas, o autor não vivenciou realmente os fatos. Ou seja, a literatura, muitas vezes, ela é uma obra de ficção, ela não tem a finalidade, muitas vezes, de ser biográfica, de falar da vida do autor, mas de falar de impressões que, às vezes, ele passa para você que lê a obra através daquilo que ele acha interessante por meio de uma história inventada. Então, ele está dizendo o seguinte, que as memórias literárias, isto é, as memórias de uma obra literária, de uma obra de ficção, apresentam características do tipo de texto narrativo, como se fosse alguém narrando, alguém contando uma história. Narrativa é isso. Narrativa vem da palavra narrar, que significa contar, falar, dizer. Nelas, o autor não vivenciou realmente os fatos. Pessoal, George Lucas escreveu Guerra nas Estrelas, Star Wars. George Lucas vivenciou aquilo? Não, de jeito nenhum. Ou Dragon Ball, ou Naruto, ou outros mangás. O autor que escreveu aquilo, ele vivenciou aquilo? Pessoal, o autor de Dragon Ball era um Saiyajin? Claro que não. Ele não vivenciou realmente os fatos, mas os inventou ou descreveu as recordações de alguém, assumindo o papel de narrador personagem. É importante compreender que em textos narrativos, o enredo, isto é, a história, as coisas que existem, é uma recriação da realidade. Olha só, memórias literárias é a recriação da realidade. Por quê? É a realidade que está sendo muitas vezes imaginada. Assumindo o papel de narrador personagem. Ou seja, quando o personagem conta a história, na realidade, a pessoa que inventou a história está contando o que está acontecendo através do personagem. Ou seja, Dragon Ball, por exemplo, a história é contada a partir da perspectiva do Goku ou do Vegeta, enfim. É importante compreender que em textos narrativos, isto é, onde alguém conta a história, o enredo, isto é, a situação, é uma recriação da realidade. Não é uma mera reprodução, ou seja, não é uma cópia, é uma invenção. O cara está inventando, o autor está inventando, reinventando a realidade. Os textos de memórias são narrativas, isto é, são contados, são narrativas, são falas que visam dar vida às lembranças. E, para tanto, a sua estrutura, isto é, a forma como o texto é escrita, apresenta 5 partes essenciais da narração. 5 partes essenciais da narração. Você tem que decorar isso. 5 partes essenciais da narração. Quais? O que uma obra literária tem? Primeira coisa, personagem. Grite comigo, personagem. Grite comigo, personagem. Grite comigo, personagem. Segundo, tem um tempo. Acontece em algum lugar. É no passado? É no futuro? É no presente? Aonde acontece? Acontece em algum momento, em algum tempo histórico. Qual espaço, isto é, em que localização isto acontece? Acontece em São Paulo? No Rio de Janeiro? Na Terra-média? Na Idade Média? Na Noruega? No espaço? Em Krypton? Em Sadala? Aonde acontece? Há um narrador. Quem está contando essa história? Olha só, muitas vezes quem pode contar a história é um personagem.
Muitas vezes quem pode contar a história é um personagem secundário. Muitas vezes quem está contando a história é um narrador oculto, ou seja, a história está se desenvolvendo ao seu redor, mas não é um personagem específico que conta a história. Por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui Rurouni Kenshin, ou Samurai X. É a história do andarilho do samurai, é a história do Kenshin, mas ela é contada na perspectiva do Kenshin. O OVA é muito mais explícito nesse sentido. E, finalmente, as memórias literárias, elas têm os personagens, elas têm o tempo, isto é, quando isso acontece, o espaço, isto é, aonde isso acontece, o local, o narrador, quem está contando é o narrador oculto, é o autor, é um personagem, e finalmente o enredo, que é o conjunto, a combinação de espaço, de tempo, de personagens e de narrador. Belezinha? Pessoal, dito isso, esta lição, na verdade, no livro de vocês, ela é muito objetiva e ela já vai pau no gato, já vai direto para exercício. Então eu vou ajudar vocês aqui nos exercícios, alguns. Não vou dar as respostas, mas irei dar alguns indicadores para vocês. Mas olha só, para que vocês consigam resolver, porque eu não vou dar a resposta de todos, e nem de algum, eu só vou dar pistas. Você precisa observar quais são as características recorrentes nos textos de memória. A estrutura composicional, quem que é o público-alvo, por quê? Ele tem um público-alvo. Um mangá não é para a mesma pessoa que lê um romance. Analisar as características da linguagem na utilização dessa narrativa. Como que é contada a história? Que palavras são mais usadas? Que verbos são mais usados? Os verbos são ótimos indicadores de quando essa história acontece. Se ela já aconteceu, se é como se estivesse sendo contado para nós. Por exemplo, Star Wars, quando começa os clássicos, as versões clássicas, há muitos e muitos anos, numa galáxia muito distante. Isto é, a localização da história é num passado muito, muito distante. Tempo. Qual lugar? Uma galáxia muito distante. E aí começa o enredo. A revolta, a rebelião, os personagens, a luta dos Jedi versus Siths. Quem é o narrador? Bem, do ponto de vista de Star Wars, cantam as lendas que é o R2-D2 ou o C3PO acharam um chip dele. Não sei. São contos aí. Mas, dito isso, pessoal, vocês precisam identificar o quê? Os verbos. Os verbos, muitas vezes, nas obras literárias, eles são indicadores de quando isso ocorreu. Olha só, vamos bater um papinho aqui. Você já aprendeu a respeito do texto de memória. Porque a memória, ela não é uma biografia, ela é um texto mais compacto. Você sabe disso. Você sabe também que as memórias, elas influenciam a identidade de uma pessoa, quiçá de um personagem. Por exemplo, por que o personagem Batman é como é? Por um motivo muito simples. As memórias do assassinato dos pais dele no beco do crime determinam a construção desse personagem. Olha só, as memórias, os principais pontos. Qual é a principal memória dele? O assassinato dos pais, onde? Local, no beco do crime. Quando? Quando ele era criança. Quem são os personagens? O Bruce Wayne, Thomas Wayne, Martha Wayne, Alfred, entre outros. O assassino. E o enredo? Os efeitos de tudo isso na personalidade do Bruce. O que mais, pessoal? Aqui, pessoal, a gente precisa ter também mais algumas coisas, mais algumas questõezinhas. O foco total no conteúdo. Olha só, deixa eu fazer algumas reflexões aqui antes da gente ir para as questões propriamente ditas, porque isso é muito importante. Cara, você tem que saber o seguinte, que para você contar uma história, seja por uma crônica, seja através de... Calma, deixa eu melhorar aqui. Calma aí para mim enxergar melhor. Calma aí. Aqui, pronto. Assim eu enxergo. Assim eu enxergo melhor. Calma aí, sumiu, calma, vai voltar. Calma, voltou. Voltou? Beleza, vamos lá. Então,
para que você possa contar uma história por meio de uma crônica, conto, conversa, romance, memória. Você precisa ter os conhecimentos desses espaços, desses tempos, lugares. Cada um desses gêneros que eu mencionei, sejam histórias em quadrinhos, sejam memórias, sejam contos, elas têm suas características. Mas todas elas, o grande fato é que utilizam a narração, que é o quê? Narrar é contar, alguém contar. Ou seja, existe uma sequência de acontecimentos. Há uma sequência de acontecimentos. O que é um enredo? Um enredo nada mais é que uma sequência de eventos ou memórias do autor. E aí os personagens, pessoal, eles incluem o narrador, que muitas vezes pode contar a história em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Normalmente, o eu, a pessoa mais importante, é quem conta a história. O que é o tempo? É a organização temporal, são as memórias, os flashbacks. Batman tá lá, dando soco na cara do Coringa. De repente, pô, ele viu a cena, aquele flashback, a cena do passado, os pais dele. Espaço, lugares onde as memórias aconteceram. Beco do crime, Gotham City. Narrador, voz de que conta a história geralmente, o próprio autor. Olha só, a finalidade de cada texto, pessoal, ela é muito específica, ela é única, ela é distinta. E ela apresenta muitas formas de você brincar com essa narrativa. Por que eles fazem isso? Para criar suspense. Você começa a ler uma história, ela nunca tem, ela dá alguns indícios do que está acontecendo, mas o desfecho você só vê no final. Então, os textos de memória, basicamente, eles têm uma característica de narrativa, principalmente os ficcionais, mas eles brincam com todos esses elementos para quê? Para que vocês fiquem presos nessa história. Existem conflitos, que são o quê? São as situações que vão desenrolando, que explicam o porquê daquela memória tão importante. E, finalmente, a resolução, que apresenta uma reflexão final. Um final, por exemplo, às vezes triste ou às vezes bom, que nos leva a pensar por que isso aconteceu. Então, assim, são questões, pessoal, que fazem parte. Então, assim, vamos reforçar. As memórias literárias, elas são compostas por personagens, no tempo, no espaço, sendo que algum desses personagens, ou às vezes nenhum, às vezes só o autor, é o narrador, e combinando tudo isso, gera um enredo. Dito isso, pessoal, vamos agora para a atividade 1, está na sua página 15. Vamos ler aqui. Leia o trecho de um belo diploma de Scholastic Mukasonga para responder as questões. Vamos lá, pessoal, ao texto. Passei metade da minha vida correndo atrás de um diploma. Não era, porém, uma tese de doutorado, dessas que se desenvolvem durante a vida inteira e, por fim, coroam uma brilhante carreira universitária. Não, era apenas um modesto diploma de assistente social. Então, aqui ela está contando que ela passou a vida dela se sacrificando para conseguir um diploma, e era um diploma simples, simplesmente para ser uma assistente social. Ela já não achava isso grande coisa. Garotinha, eu cantava com fervor o nosso herói, Fidel Ravambuca, o primeiro autóctone a se diplomar em Ruanda. Pessoal, o que é uma pessoa autóctone? É uma pessoa nativa. Autóctone é uma palavra que significa alguém nativo, alguém que é daquela região, alguém que faz parte daquela realidade. Por exemplo, se você nasceu em Campinas, passou a vida toda em Campinas e conhece os costumes de Campinas, você é uma pessoa autóctone. Autóctone de Campinas. Se você, por exemplo, é evangélico ou católico, quimbandista, umbandista, ateu, e viveu, foi criado nesse ambiente através das pessoas que cuidaram de você, você é autóctone dentro deste ambiente. É uma pessoa nativa que conhece essas vivências. E quando você vem de fora e se comunica com essas pessoas na linguagem delas, ou na gíria delas, vamos dizer assim, você está sendo autóctone. Ou seja, digamos que vem uma pessoa de fora e entra no seu grupo, mas apesar de vir de fora, a pessoa fala a sua língua. Essa pessoa está sendo autóctone na sua língua.
Belezinha? Mas vamos lá. Garotinha, eu cantava com fervor o nosso herói, Fidele Ravambuca, primeiro autóctone a se diplomar em Ruanda. Então ele era autóctone, isto é, ele era nativo. Ele era uma pessoa que viveu e passou a vida toda em Ruanda. Meu peito pequeno se inflava de orgulho, como eu poderia imaginar que em 1992 ele seria o primeiro a organizar o massacre dos Tutsis em Nyamata, prelúdio do genocídio de 1994. O que é genocídio, pessoal? Genocídio é o assassinato de um grupo de pessoas que tenham uma característica muitas vezes em comum. Via de regra, essa característica está ligada à nacionalidade. Então, ele está falando aqui do massacre dos Tutsis, massacre, que é o assassinato violento do povo Tutsis, em Nyamata, prelúdio do genocídio de 1994. Quando eu voltava da escola, meu pai logo mandava que eu guardasse meu uniforme e cantasse para ele mais uma vez a famosa canção. De fato, ela servia de introdução a um de seus eternos discursos sobre a necessidade de ir à escola e obter um diploma. Então, o pai mandava ela cantar uma música que reforçava que era importante que ela estudasse e fosse à escola. Ele nunca especificava qual. E da minha parte, eu não sabia exatamente o que encobria essa palavra mágica idipolome. Em todo caso, concluía papai, é um papel. Se você algum dia possuí-lo e vier a precisar dele, idipolome intisa, um belo diploma, ele te salvará da morte, que nos é destinada. Guarde-o sempre consigo, como um talismã, seu passaporte para a vida. Ou seja, o pai dela falava para ela, olha, tire um diploma, porque quando você menos esperar, o fato de você ter uma prova de que você tem nível acadêmico vai salvar sua vida aqui, neste país. Mukusonga, um belo diploma. Tradução de Raquel Camargo, editora Nós, 2020, página 56. Aí as questões, pessoal. Que características do trecho indicam que se trata de uma narrativa de memórias? Pois bem, pessoal, olha só. Que características dos trechos indicam que se trata de uma narrativa de memória? Ou seja, procure as palavras, procure as partes aqui no texto que indicam que se trata de um texto de memória. O que é um texto de memória, pessoal? Nós falamos que é um texto que pega as características principais que estão mais vivas na memória de uma pessoa. O que essa Mukusonga está falando aqui? É isso que você vai colocar. Mas aquilo que diz respeito à vida dela. Segunda, por que a autora escolheu falar do diploma para narrar suas memórias? Ah, pessoal, a gente acabou de ler, né? Eu não vou falar. Vamos ver aqui. Terceiro, considerando o tema abordado no livro, qual seria o público-alvo ideal para essa história? Esta exige um pouco mais de pensamento. Olha só. Pessoal, vamos lá. Essa daqui, como é difícil, eu vou dar spoiler para vocês. Considerando o tema abordado, deixa eu ler aqui. Considerando o tema abordado no livro, ou seja, no livro da Mukusonga, que é a história dela conseguir o diploma, um diploma simples, por conta do pai dela ter falado que isso seria um talismã que salvaria a vida dela, qual seria o público-alvo ideal para essa história? Vamos lá. Ó, eu vou dar a resposta. O livro ele é indicado para as pessoas que desejam conhecer, do ponto de vista de quem estava lá, a história do genocídio de Ruanda, das pessoas da etnia Tutsi, que foram massacradas pela etnia Hutu. Mas a gente pode ir além. O texto é indicado para todos que desejam entender quais foram os efeitos, por exemplo, que a formação pôde proporcionar para a nossa autora, para a autora mencionada, para alguém que deseja entender quais os efeitos que muitas vezes
A educação, o conhecimento formal pode proporcionar para pessoas dentro de um contexto de desequilíbrio político. É indicado para pessoas que estejam em situação de risco, é indicado para pessoas que estejam vivendo no mesmo contexto e é indicado para pessoas que desejam conhecer também essa história. São alternativas que estão corretas. Todas essas alternativas que eu dei. Então, essa resposta é mais uma resposta um pouco pessoal, mas eu deixei um spoiler quase que explícito. Vamos lá nos aprofundar. Vamos lá. Relacione as características de texto de memórias e suas explicações. Então, vamos lá. Relacione as características do texto memória e suas explicações. Vamos lá. Então, aí você tem aqui, primeira pessoa, introspecção, detalhes descritivos e elemento temporal. Pessoal, são tudo coisas que nós falamos. Primeira pessoa, quem está narrando. Introspecção, são os pensamentos, são as memórias da pessoa. Detalhes descritivos, são aquelas memórias mais importantes. Elemento temporal, já falei que o texto literário, já falei que o texto dentro da temática memória literária, ele tem essa característica, ele tem um elemento temporal. Olha só, a história fala sobre algo que aconteceu em 94. Mas vamos ver aqui. Primeira alternativa, né? Está aí na página 16. A narrativa é permeada por reflexões e lembranças da personagem, como quando ela descreve o momento em que deveria cantar o hino em louvor ao herói nacional e o significado desse rito. Olha só, qual característica que essa passagem aqui tem a ver? Será que é com a característica de primeira pessoa contando? A narrativa é permeada por reflexões. Tem alguma coisa de reflexões ligada à primeira pessoa? A narrativa é permeada por reflexões e lembranças da personagem, como quando ela descreve os momentos em que deveria cantar o hino nacional, em louvor ao herói nacional. Detalhes descritivos. Tem algum detalhe aqui? Está falando algo bem genérico. Tem um elemento temporal? Não, pessoal. A narrativa aqui ela é uma introspecção. Ela está parando e ela está se lembrando do passado dela. É uma introspecção. Então, a primeira alternativa, a narrativa é permeada por reflexões e lembranças da personagem, ou seja, ela está tendo uma introspecção. Segundo ponto, a história é contada do ponto de vista pessoal da protagonista, utilizando os pronomes como eu e minha, pois trata das experiências de vida pela própria personagem. Pessoal, nos verbos, na conjugação eu, tu, eles, nós, vós, eles, o eu é qual pessoa? Já está respondido, né? Vamos lá. Outra alternativa, o terceiro ponto aqui. Há uma clara referência ao passado, com a protagonista narrando eventos que ocorreram em sua vida antes do momento presente da história, ou seja, passado. O que é caracterizado, o que é característica das narrativas de memórias. Então, quais são os elementos presentes aí? Ela está falando do passado. O passado é o que? É letra D, elemento temporal. E, finalmente, a autora utiliza uma linguagem rica, vívida, como ao descrever o cenário da infância da protagonista, contribuindo para a sensação de imersão nas memórias da personagem. Ou seja, olha só, a autora utiliza uma linguagem rica e vívida. Pessoal, uma linguagem rica quer dizer o quê? Você escrever uma linguagem rica é como se houvesse bastante, muitas coisas. Praticamente vivo, como se estivesse acontecendo de novo. O cenário da infância. Ou seja, existe o quê? Detalhes descritivos. Letra C. Vamos lá. Outra questão, próxima. Pelo trecho lido, qual das alternativas melhor revela o tema do livro e o possível propósito da autora de escrevê-lo? Ah, pessoal, essa daqui é por conta de vocês. É por conta de vocês. Eu não vou contar. Vamos para outra? Vamos lá. Leia o trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. Ou seja, o que são os epitáfios? É aquelas placas de túmulo que diz, o bondoso João do Mal.
aquelas plaquinhas que falam alguma coisa da pessoa. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizado, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo, ao menos da sombra que passou. O que ele está falando aqui? Está falando que o epitáfio, na verdade, é para mostrar que a pessoa é metida, é orgulhosa e quer esnobar ainda que ela foi boa, mesmo que ela não tenha sido. Daí vem talvez a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum, isto é, não tem nada para gloriar. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Pergunta: assinale a alternativa que melhor identifica os elementos da narrativa predominantes no texto. Tempo e espaço, enredo e narrador, personagem e enredo, ou narrador e personagem. E aí, pessoal? Qual que é a melhor opção para nós? Olha só. Assinale a alternativa que melhor identifica os elementos de narrativa predominantes no texto. Saí afastando-me, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, a expressão daquele pio. O homem arrancar a morte, um farrapo, ao menos da sombra do que passou, pessoal. O que passou é o que? Indica passado. Passado é o que? É tempo. Ao menos da sombra do que passou. Que passou no tempo e em que lugar? Quando estava vivo. Daí vem talvez a tristeza inconsolável dos que sabem que seus mortos numa vala comum. Lugar de novo. Joia, pessoal? Vamos lá. Leia o trecho de Memórias de um Sargento de Milícias. O efeito de sentido do uso do imperativo no texto. Aí é por conta de vocês. Beleza, pessoal? É isso. Vamos ver se eu tenho mais alguma consideração a fazer. É isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui, acabou. Até mais. Cadê?